em 25,6% das famílias inadimplentes, ou seja, já tem dívidas e não conseguem pagar. E esse pessoal endividado, 83% tem dívidas no cartão de crédito. Jesus, Que é aquele tipo de chega a dívida... dar calafrio. Exatamente. É o mais alto. Mas para começar, eu queria que você dividisse um pouco da história de vocês nessa questão das dívidas. Por exemplo, no seu caso, Bruno, como é que foi isso, cara? Você já teve quebrado durante um tempo, né? Já muito quebrado. Quebrado não, muito. Muito quebrado? Muito. Quebrado é eufemismo. É que quando a gente quebra, a gente capricha, né? Capricha. Já que vamos quebrar direito, né? Vamos fazer a história. É o CVO, né? Vamos quebrar. Mas vamos quebrar bonito. Eu venho de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe é professora. E eu venho de uma família que lutou muito para a gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, um McDonald's, no dia 1, que era o dia que caiu o salário do meu pai. Todos os outros 29 dias era a briga, assim, arroz e feijão que tinha. Todo mundo da escola tinha, porque meu pai trabalhava muito para botar a gente em boas escolas, mas todo mundo ia de Nike e aí a gente ia de Quixute, entendeu? Éramos 3 irmãos, somos 3 irmãos. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente para jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula que a aula de violão era 280, eu ganhava 450. Falei, como é que eu vou fazer isso? Qual que era o ano disso, você lembra, mais ou menos? Isso foi mais ou menos no ano 97. 97? Por aí. Mas eu já estava ganhando meus 450 reais, eu fui trabalhar no estúdio de gravação. Uma coisa boa, Bruno, é que eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, eu queria trabalhar para vocês de graça, eu tinha 15 anos. Uhum. Eu queria ficar enrolando cabo aí, mas o que eu queria? Ficar Trabalho aprendendo. infantil não remunerado. Não remunerado, né? Ótimo. E eu queria aprender como é que se faz e tal. Então eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já estava gravando CDs. Você foi pago em conhecimento desse período. Exatamente. Quanto Aí que custou isso? Eu já estava gravando CDs e fazendo dinheiro. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Ela repetindo o comportamento dos seus pais. Repetia o comportamento, assim, absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha... Eu lembro um dia que eu ganhei 5 mil reais. Foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção lá musical que a gente fez. Aí eu liguei para todos os meus amigos, vamos sair para comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem para comer no outro dia. Aí tu ganha um dinheiro que quer pagar para todo mundo, né? E hoje em dia, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? O cara te convida... E no final ele falou, deu 100 reais pra cada um. Eu falei, pô, não é possível, mano, o cara é bilionário. 100 reais pra cada um. E o pobre chega, vou pagar pra todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então, eu comecei a ter dificuldades maiores. Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar pra ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar pros outros. Porque quando eu conheci Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música. Só que a vida de música era muito instável. Né? Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí com 19 para 20 anos eu percebi o seguinte, cara, eu não vou ser o melhor músico, tinha muita gente melhor do que eu não vou ser o melhor técnico de gravação, não dá, mesmo que o estúdio das melhores, não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan, como técnico de gravação, né, ali no estúdio. E aí, cara, tava lá os maiores do Brasil, Arthur Maia no baixo, uns caras assim, muito famosos, qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando assim, de Fiat Uno toda arrebentada, os caras brigando pra dividir uma pizza. Cara, 20 reais, 5 de cada um, senão não dá. E eu falei assim, cara... E eram os maiores.
eu não vou ser o maior. E se for, Eu não esse vou é o meu ganhar teto. muito dinheiro. Esse é até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande, eu quero ser grande. Eu sempre pensei, essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. Eu Eu digo quero que, ser, eu vou ser. que clichê é clichê por um motivo, porque funciona. É pô. porque É. funciona, Na exatamente. verdade, é cristalizada pela ação do tempo. aí. E eu fui para vendas. Meu pai me chamou para trabalhar na época com empréstimo, aqueles negócio de empréstimo de banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso, falou, Tiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim, era meio... Ele estava na reserva já, nessa época? Ele tava, não, ele saía do quartel e ia para lá. Durante o dia ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, na época eu não estava casado ainda, ela cuidava do escritório, e meu pai chegava depois do quartel, umas 4h30 da tarde, que o quartel era bem próximo ao escritório, e a gente ficava lá até a noite fazendo os contratos e tal. Só que era muito desgastante para mim, eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o quê. Encontrava um monte de amigo e falava assim, ih, caramba, o Thiago tá panfletando ali, fala panfletador! E aí eu falei, pô, isso não é para mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens e, cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara já me chamou para trabalhar. Falou, cara, vem trabalhar. Eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão. Não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando 3 mil reais. Tô rico! Vamos casar. Já tem que arrumar uma coisa pra gastar. Bota Onde você quer morar. meme da Carolina Ferraz aqui. Eu sou rica! Aí falou, vamos casar? Vamos. Aí começamos a organizar tudo pra casar. Mas compra pra entender, nessa fase você tava endividado ou não? Não, calma. chegando, Não, tá sempre tive chegando. endividado. Tá chegando. Tá chegando. Só o normal. Se endividava todo mês. Nessa época eu era aquele endividado apertado, tipo assim, de dever pouco. Caramba, comprei o tênis de um amigo aqui, tô faltando aqueles Isso me 100 reais. lembra a família do Bruno. A família do Bruno é muito assim. Sempre foi assim também. Eu sempre fui apertado, nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. Pra mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso, porque o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Então todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho, todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, por causa da comparação. Porque recentemente eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho, e todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela, e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela e só você tem um. Então, quando não tem comparação, a felicidade é possível. Alguns pontos. Meu pai também já foi pra Angola, só que ele foi lá atrás, ele foi fazer missão de paz em Angola no meio da década de 90, e naquela época Angola tinha 2 minas terrestres, 2 armadilhas explosivas para cada pessoa. Então se você visse uma pessoa sem uma perna, porque pisou numa mina terrestre, Normal. ainda tinha uma chance estatística de pisar em outra. Então era terrível a situação do país. Mas sobre esse ponto de Angola é só para pontuar que hoje está muito melhor, com certeza, né? Teve missão de paz da ONU lá, Não, mas era pobre, tá? Era pobre, só que as pessoas estavam felizes. porque não tinha todo mundo tanta tava diferença. igual. Né? Você é pobre, você é pobre é relativo. Porque na cabeça deles, eu não tô vendo ninguém de carrão, não tô vendo ninguém com uma casa melhor que a minha, e tô comendo, eu sou rico. Não tem Tá tudo bem. comparação. Não tem comparação, ele não sabe o que é rico e o que é pobre.